Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, o nosso podcast que fala sobre gestão, negócios, empreendedorismo e toda aquela conversa que ocorre no nosso dia a dia, no restaurante, na roda de amigos, no barzinho e que a gente traz aqui para gerar insight e conhecimento para vocês. Muito obrigado para você que está começando a nos assistir, né? Fica aí nosso convite para você se inscrever aí no YouTube, se inscrever lá no Spotify, nas nossas plataformas. Primeiro episódio de 2024, tá todo mundo na energia aí, colocando meta, começando dieta. E o primeiro episódio de 2024 é Ano Novo, Metas Novas. E para falar desse tema com a gente, Diogo, seja muito bem-vindo ao Papo Empreendedor. É uma honra ter você aqui com a gente. E nós temos uma tradição, que aqui quem se apresenta é o nosso convidado. Então, sinta-se em casa, converse com a nossa audiência e fala aí quem é o Diogo, um pouco daquilo que você faz, da sua trajetória. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Felipe. Para mim também é um privilégio, uma honra falar de um assunto que verdadeiramente eu acredito, que eu amo, que é sobre autoconhecimento, que é sobre empreendedorismo. Então, muito obrigado aí pelo convite. Então, eu sou Diogo Garcia, sou empresário e empreendedor há mais de 20 anos na área da educação. Mas eu comecei a empreender antes da área de educação. Eu comecei a empreender com karaokê, videokê. Isso fazendo faculdade de Direito, sou formado em Direito, sou bacharel em Direito. Nasci em Pereira Barreto e eu fazia faculdade em Araçatuba. E aí, quinta-feira, você já foi estudante, né? Já. Quinta-feira eu matava a aula e ia cantar no karaokê. E na minha cidade não tinha karaokê, não tinha videokê. E voltando, eu viajava de ônibus, né? Era 120 quilômetros todos os dias para fazer faculdade. E voltando para minha cidade, um amigo meu falou: Diogo, vamos comprar esse karaokê para fazer festa? Eu falei: não, vamos comprar para alugar. Alugar para aniversário, casamento. E naquela época eu tinha conta conjunta com a minha mãe é professora. A mãe dele também professora. A gente foi para São Paulo e fomos na Santa Efigênia. Naquela época aceitava cheque predatado, sabe? 30, 60, 90. E a gente comprou esse karaokê tudo predatado. E voltamos e começamos a visitar as lanchonetes, restaurantes da minha cidade, cidadezinha pequena, 25 mil habitantes. E a gente falava o seguinte: ó, nós vamos colocar o karaokê aqui, vai lotar o seu ambiente, você dá pra gente uma cerveja, um lanche, e você paga pra gente, sei lá, na época era R$100, R$200, alguma coisa. E comecei a empreender com karaokê. Depois veio uma máquina de pizza express, também que tinha em frente da minha faculdade, e eu comprei e coloquei na minha cidade. No quarto ano eu tranco a faculdade de Direito e vou para Londres. Passo um ano em Londres, lavando prato, ralando pra caramba lá. Foi uma experiência incrível. Volto, termino a faculdade de Direito, me formo em 2002. Em 2003 eu começo a empreender na área de educação, que foi uma escola preparatória para concurso público e exame de ordem na área jurídica. Então eu saio da minha cidade, Pereira Barreto, vou para Rio Verde, Goiás, abro a minha primeira escola, que chama LFG. Aí de lá para cá, de 2003 a 2008, foram 25 escolas, 4 mil alunos. Em 2008, a faculdade de Anhanguera, a LFG é vendido para a faculdade de Anhanguera, eu me torno franqueado da faculdade de Anhanguera, e aí estava a minha família já envolvida, eu, meus irmãos, minha mãe, abro 6 faculdades da Anhanguera, de 2008 a 2012. 2012 eu conheço o autoconhecimento. E aí, Felipe, aqui é importante falar, porque isso daqui, não especificamente Enneagrama, mas o autoconhecimento, salva primeiro o meu casamento, salva a minha vida. Porque ali eu tinha um filho de 6 meses e tinha tomado a decisão de separar da minha esposa. Porque eu não conhecia ela, ela não me conhecia. Eu queria mudar ela, ela queria me mudar. E quando eu entro no curso de autoconhecimento, aquilo, além de ser um chamado muito grande, sabe aquela sensação, tipo assim, cara, você veio na Terra para fazer isso. Você vai ter que dar um jeito de fazer uma transição de carreira, você vai ter que dar um jeito de fazer isso na sua vida. Reconhecer o propósito. Reconhecer o propósito, Então salva meu casamento, salva a minha vida, só que como eu estava envolvido com faculdade, com colégio, com cursos, depois de 2015 veio a Maple Bear, que é um colégio canadense também, a gente abre um colégio lá na cidade de Campo Grande, era muito difícil fazer essa transição. Em 2018 eu faço a transição de carreira, então eu começo a dar treinamento e formação
de coach, programação neurolinguística, constelação, hipnose, eneagrama, psicoterapia. Faço o primeiro congresso de empreendedorismo aqui na cidade de Sorocaba, em 2018, com 1.200 pessoas. Trago o Robson Shiba, dono do Shining Box. Eu estava lá. Você estava nesse congresso? Teve um painel do Vitor Lipe também, acho que na época, algo do tipo, mas Isso, eu lembro do Shiba. Então a gente traz o Robson Shiba. Eu estava lá. E ali eu faço a transição de carreira, 2018, com esse congresso, e começo a fazer seminários, treinamentos. Vem a pandemia, vou para o mundo online, começo a gravar cursos online, e hoje eu sou treinador e facilitador em Eneagrama. Então eu formo pessoas a serem especialista em Eneagrama, atendo de forma individual com mentoria, atendo empresa e formo novos treinadores. Então, resumindo a minha jornada aqui como empresário, como empreendedor, né, é isso. Saí lá de um karaokê, uma pizza, né, uma máquina de pizza, escola, faculdade, colégio, e hoje à frente do Instituto Ideais, formando pessoas, treinando pessoas e sendo facilitador de pessoas. Muito bom. Diogo, antes da gente entrar na pauta principal, eu queria lhe perguntar, qual é a sua visão em relação à educação? 20 anos atuando firmemente na educação, ainda que num período, né, com ensino superior, curso preparatório, agora desenvolvimento pessoal. Qual é a sua visão em relação à educação como uma ferramenta de transformação mesmo da sociedade, do Brasil, enfim? Eu acredito que a educação liberta as pessoas, transforma as pessoas. Mas eu acredito que não é essa educação tradicional que nós temos. Eu como um 7 aqui do Eneagrama, que é sonhador, depois eu vou estar falando aqui, para mim não fazia sentido um monte de coisa na educação. Eu fui aquele jovem que repetiu a 4ª série, que foi expulso de 4 escolas, aquele jovem que as professoras olhavam e falavam, isso daí vai virar bandido, certeza. Isso daí não vai dar em nada, que era indisciplinado, que não tinha foco, que não tinha disciplina, porque muito das matérias que eu aprendi ali não fazia sentido nenhum para mim. E a educação não ajudava na minha criatividade, na minha inovação, no empreendedorismo. E aí, quando eu descobri o autoconhecimento, quando eu descobri algo que verdadeiramente fazia sentido para mim e que eu amava, Felipe, um jovem que não tinha nunca lido um livro. Cara, eu passo a ler um livro por semana. Eu passo a estudar como eu nunca estudei na minha vida. Eu passo a me tornar um especialista e eu estou escrevendo o meu 4º livro agora. Então, eu acho que a educação hoje ela tem que ser mais customizada, mais específica. Ela tem que olhar para o ser humano como um ser humano único e não como uma coisa generalizada, como padronizada. E aí a gente não consegue tirar os talentos das pessoas, mas a educação de fato liberta o ser humano. A educação transforma a família, transforma a sociedade, transforma qualquer ser humano. Essa educação que é customizada. Diogo, acaba que, mesmo que os temas sendo variáveis, né, variados, eu acabo perguntando sobre educação para os meus convidados aqui no Papo Empreendedor. E é meio que comum para todos e para mim que o modelo atual de educação ele não funciona mais, ele não é eficiente. Da mesma forma que nós temos essa visão, você acha que a gente vai caminhar, eu sei que é uma política de longo prazo, mas por uma reforma no modo de aprendizagem do ensino infantil, fundamental e médio e superior? Com certeza. Isso vai ser natural. Vai acontecer, porque a gente já vive em outra geração. Eu tenho 3 filhos, né? Tenho o Matheus de 12, o Murilo de 9, o Davizinho de 2 anos e 6 meses, e você já percebe a forma de eles aprenderem. A própria Maple Bear, a gente tem um colégio Maple Bear, a educação canadense, né? Uma franquia canadense, já é uma forma de aprender diferente, já é uma forma de aprender de forma lúdica, de forma mais liberal, de forma mais olhando ali para o ser humano como cada um é diferente, tá tudo bem ser diferente, e não uma coisa padronizada. Então, com certeza, isso já está acontecendo, mas ainda, infelizmente, ainda na rede pública não. Mas em grandes escolas particulares isso já acontece. Mas vai acontecer de forma natural, porque é outra sociedade, é outro jovem, é outra comunicação, é outro pensamento. Então, isso vai acontecer, com certeza. Perfeito. Eu também queria entrar numa pergunta, né, para você definir para a nossa audiência. Eu gosto de fazer esse papel de perguntar para o convidado temas que eu já sei, mas com a finalidade de educar mesmo. O que é PNL e o que é Eneagrama? Ok. PNL é programação neurolinguística. É uma ferramenta que foi criada por Richard Bandler e John Grinder em 1970, que eles identificaram que é possível modelar.
Se uma pessoa tem sucesso, se eu modelar essa pessoa, o pensamento, o sentimento, o comportamento, eu consigo ter o mesmo sucesso, né? Eles brincam assim, né? Tudo são seres humanos, tudo são pessoas. Então não tem extraterrestre aqui na Terra, né? Aqui são seres humanos. Então tudo que um ser humano consegue, se eu conseguir modelar aquele pensamento, aquele sentimento e aquele comportamento, eu posso ter os mesmos resultados dessas pessoas. Então eu estudo uma programação aqui que existe na nossa mente, e estuda uma comunicação que existe um padrão, e através de você tomar consciência disso e mudar essa programação e essa comunicação, você passa a mudar os seus resultados. Então PNL é isso. Enneagrama já é uma ferramenta que tem aproximadamente 4.500 anos. Enneagrama, os primeiros fragmentos dela foi em Alexandria, lá na grande Mesopotâmia, né? Onde os sábios, os sumérios, os babilônios, a filosofia, a matemática, a astrologia, é muito antigo. Enneagrama significa Ennea de 9 personalidade e gramos de uma figura geométrica. Resumidamente, Enneagrama é o estudo das personalidades, como nós, seres humanos, pensamos, sentimos, agimos, reagimos. Por que nós fazemos o que fazemos na vida, nos negócios, nos relacionamentos, em tudo na nossa vida? Existe uma motivação por trás de tudo isso. É o estudo também dos instintos, que é a parte animal nossa, instintiva. O estudo da nossa consciência e o estudo da nossa essência. E através da nossa consciência que nós mudamos tudo. O Enneagrama acredita que nós nascemos para funcionar, para dar certo, para ser livre. Só que eu fico preso em uma personalidade. E essa personalidade te condiciona a você sempre pensar do mesmo jeito, sentir do mesmo jeito, agir do mesmo jeito e ter o mesmo resultado. E você acredita que você é essa personalidade, mas você não é. Você criou só a personalidade como uma estratégia de sobrevivência. Nós temos uma personalidade que veio para proteger a nossa essência, mas nós temos uma consciência para mudar tudo isso. Nós somos livres, né? E aí, quando você descobre tudo isso, como se fosse um mapa, um manual de instrução do ser humano, você começa a acessar todas as suas virtudes. Amor, paz, liberdade, esperança, alegria, felicidade, abundância, prosperidade, tudo que o ser humano mais busca, porque isso já é natural do ser humano. Diogo, a gente já volta a falar sobre Enneagrama, mas queria seguir aqui na nossa pauta. Mês de janeiro é o mês que tá todo mundo planejando dieta, começar atividade física, planejando começar uma faculdade. Janeiro é o mês de prometer tudo e não fazer nada. Como que você vê esse movimento que todo mundo tá lá pulando 7 ondinhas e prometendo que vai mudar de vida? Como que você vê esse movimento no ser humano como um todo? Ok. Então, o que acontece agora em dezembro, janeiro, né? As pessoas, elas sonham e pensam e têm ideias de transformar a sua vida, de mudar a sua vida. Elas começam a olhar para o ano que se passou e falam, caraca, o que eu fiz, né? O que eu fiz desse ano? O que aconteceu na minha vida, né? O que mudou na minha vida? E aí vem essa vontade, essa promessa de querer mudar. Só que tudo, Felipe, na minha visão, é consciência. Se você não tem consciência do que te impede de mudar, de se transformar, você não muda. Se você não tem consciência que você tem uma dificuldade, você não muda. Então, qual que é a minha dica aí para 2024, para essas pessoas que querem realmente mudar a sua vida? Autoconhecimento, se conhecer. Porque tudo que impede o ser humano de se transformar e mudar é o autoconhecimento. Falta alguma coisa na vida dela. Tem uma causa, tem uma motivação por trás de ela mudar a vida dela. E ela não tem consciência. Vamos pegar aqui o exemplo aqui do Enneagrama, pode ser? Pode ser. Então, acho que só para fazer um parênteses, você acredita que essa ineficiência de a gente fazer planejamentos, metas e não cumprir, ele está derivado do que eu faço com um planejamento sem me conhecer primeiro. Então eu estou fazendo um planejamento no escuro, seria isso? É isso, exatamente. Não basta você fazer um planejamento, não basta você sonhar, não basta você ter meta se você não se conhece. Talvez você está fazendo um planejamento, tendo sonhos, objetivos, que não tem nada a ver com você. Boa. E aí você não vai fazer. A gente já entrando no Enneagrama, também queria lhe perguntar, qual é a melhor estratégia para fazer meu planejamento, minhas metas para o ano de 2024, na sua visão? Ok. Primeiro, estado de presença. Consciência. O que é estado de presença? Estado de presença é você estar aqui pensando, sentindo. Sabe quando você está bebendo essa água? Sim. Você está sentindo o gosto da água? Você está comendo, você está sentindo o gosto da comida? Você está conversando comigo, você está aqui conectado comigo? Isso é estado de presença. Boa.
Porque se você não tiver estado de presença, você vai fazer um planejamento que não tem nada a ver com você. Se você fizer um estado de presença, não tiver estado de presença, você vai viajar na maionese e você vai colocar sonhos, objetivos e metas que talvez você não vai conseguir. E você vai se frustrar, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Então a primeira dica é estado de presença para você fazer esse planejamento. Boa. Segunda dica, você tem que começar a utilizar o que eu falo aqui dentro do Enneagrama, os 4 centros de inteligência. Primeiro centro de inteligência, mental. Então, como é que acontece um planejamento, uma ideia, uma mudança? Aqui na mente. Então, você tem uma ideia, você tem um sonho, você planeja, vem aqui na mente. Como diria Napoleão Hill, toda a realidade acontece primeiro na imaginação. Na imaginação. Você imagina isso. Só que o que acontece? Não basta só imaginar, não basta só planejar, não basta só sonhar. Você tem que sentir isso, como se fosse real. Então você vem para o centro de inteligência emocional e você sente aqui no seu coração como se você já tivesse aquilo. Porque na realidade, na naturalidade, você já tem. Para quem acredita em Deus, nós somos filhos de Deus e tudo já existe, tudo já tem. Então não basta você só criar aqui na mente, você tem que ir para o coração e sentir. Aqui no coração tem a ver com crença de merecimento. Muitas pessoas querem algo, desejam algo, mas acreditam que não merece. Então se não tiver aqui um coração aberto, esse sentimento aberto, você não vai fazer, você não vai agir. E por último, aí você entra em ação. Aí nós chamamos isso daqui de inteligência instintiva de corpo. Ou seja, pensamento, sentimento e comportamento, ação tem que estar congruente. Tudo que eu penso, eu sinto. Tudo que eu sinto, eu faço. Tudo que eu penso, sinto, eu faço, eu me torno. Aí realiza. Sabe aquela coisa de cocriação? Sei. Entende? Então as pessoas acreditam que elas ficarem visualizando, imaginando, e aí vai aparecer o dinheiro, vai aparecer o carro, vai aparecer a casa, vai aparecer a viagem. Não vai aparecer. E, Diogo, esse quebra-cabeça às vezes não se encaixa, porque a pessoa ela tá imaginando uma coisa, sentindo outra, mas ela tá agindo totalmente contrário àquela realidade, correto? Exatamente, é totalmente incongruente. Sim. É como se o universo e a própria pessoa falasse, ué, você tá doido? Você está pensando de um jeito, agora você faz do outro jeito e você sente de outro jeito, não vai funcionar. Agora, quando esses 3 centros de inteligência, eles estão congruentes, eu penso, eu sinto e eu faço exatamente o que eu estou pensando, sentindo e fazendo. Aí realiza. Aí nós chamamos de centro de inteligência da consciência ou espiritual. Aí você entra no flow e no fluxo da vida. Sabe qual a estratégia para equilibrar isso? Estado de presença. Estado de presença. Estado de presença. É você pensar e sentir e agir no estado de presença. Sabe, não sei se você já fez esse teste. Quando você caminha e você está percebendo o seu caminhar. Sei. Quando você come e você está comendo. Quando você fala e você está falando, é estado de presença. Senão, a nossa mente foge e vai para o futuro e vai para o passado. E na verdade o futuro não existe. O passado também não existe. Só existe o presente. E o futuro gera ansiedade, gera medo, gera dúvida. O passado gera melancolia, gera tristeza, gera depressão. Então, o único momento que existe é aqui agora, no presente. E nós realizamos as coisas no presente, não é no futuro. Então, e aí isso tem muito a ver com frequência também. Porque imagina o seguinte, a pessoa ela quer alguma coisa, ela quer dinheiro, ela quer prosperidade, ela quer uma viagem, ela quer realizar alguma coisa. Mas ela está vibrando no coração dela escassez. Inconscientemente, exemplo, ela quer dinheiro. Mas ela acredita que dinheiro é a raiz de todos os mal. Inconscientemente... Ferrou, não vai dar certo. Ferrou, não vai dar certo, pô. Ela quer dinheiro, mas inconscientemente ela fala, dinheiro vai ter problema. Sabe aquelas pessoas que auto-sabotam? Entra numa autossabotagem? Tá numa vibração de escassez tremenda, vibração né? de escassez. Então tudo é frequência. E aqui mostra a frequência. Quando essas 3 frequências estão alinhadas e congruente, pum, acontece. Acontece de forma natural. As pessoas certas começam a acontecer, os trabalhos certos começam a acontecer, as oportunidades, entende? E aí você fala, caraca, parece que tá dando tudo certo. E o universo está conspirando. Aqui dentro do Enneagrama a gente tem a lei do 1. Que é a lei da totalidade. Para quem acredita em Deus, a lei de Deus, onde o ser superior criou tudo. Então, quem criou as estrelas? A lua, o universo? Quem criou tudo? A lei do 1. A lei do 3 representa a lei da cocriação. O que é a lei da cocriação? A gente precisa de uma lei de ação, reação e intermediação.
pra gente Boa. cocriar tudo. Exemplo, pra você nascer, alguém agiu, alguém reagiu e você nasceu. A gente vê a lei de 3 em tudo. Na física quântica, prótons, elétrons e nêutrons. Na eletricidade, positivo, negativo e neutro. Na música, melodia, harmonia e ritmo. Só muda a linguagem, Só mas muda a linguagem, tudo e todos tudo. falando a mesma coisa. Na religião, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Todas as religiões, Deus é dividido em 3. Você tem um corpo, você tem uma mente, você tem um coração. Uma alma e um espírito. Tudo é 3, tudo é trino. Só que o ser humano, Felipe, vive na dualidade. O ser humano vive no medo e na coragem. Na escassez e na abundância. E aí a frequência é errada. Não tem um equilíbrio. E esse equilíbrio vem através da nossa consciência. E o Pichon Rivière fala, né, na teoria lá da dualidade, que o segredo é você conseguir encontrar o equilíbrio entre entender que em algum momento a mãe ela sente amor, mas ela sente raiva também do seu filho. E é esse grande desafio que as pessoas não conseguem. Ou elas estão num polo de vibração de raiva ou de amor, né? É isso. É sair disso. É Sim. você se tornar auto-observador. Autoconsciente, autoconhecimento. É como imagina a sua consciência lá em cima da montanha. E aí lá de baixo você vê a sua personalidade aqui, e aí você vê a sua essência aqui, ó. E aí você começa a integrar personalidade e essência. Aí você está em equilíbrio, você entra no flow e no fluxo. Então tudo aqui no Enneagrama a gente traz a lei do 1, a lei do 3 e depois vem a lei do 7. O que é a lei do 7? É a lei processual. Que tudo se transforma, tudo se renova. Você vê a lei do 7 dias da semana, 7 chakras, 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais, a 8 já é a 8ª, setênios, de 0 a 7 anos ser uma pessoa, 7 a 14 anos ser outra pessoa. Eu queria falar sobre os setênios também, tá? Setênios, isso. Então as pessoas não respeitam hoje a lei da evolução, a lei da transformação. Cara, para você planta uma sementinha, existe um processo para acontecer as coisas. E as pessoas querem ali, né? Vou plantar a sementinha e já vai sair a árvore, né? Não sai a árvore. Então, se você pegar a lei do 1, é a lei da totalidade, a lei do 3, a lei da cocriação, nós somos cocriadores, e a lei do 7, que é a lei de processo, cara, aí você vai fazer um planejamento muito mais consciente, muito mais estruturado, e você vai realizar seus sonhos em 2024. Tendo essa consciência da presença, dessa cocriação, na sua visão, em quais áreas da minha vida eu preciso criar metas para 2024, Diogo? Todas as áreas. Saúde, pessoal, profissional, relacionamento, finanças, social, todas as áreas. E como criar metas sem que gere essa ansiedade de eu ter muita coisa para fazer? Eu sou uma pessoa viciada em alta performance. Tá. Eu adoro estar altamente produtivo. Eu gosto, me faz bem. E em algum momento, uma terapeuta me falou, Felipe, você precisa ter uma agenda honesta. Sim. Uma agenda honesta com base nas suas metas, na sua realidade. Porque eu, Felipe, tenho uma tendência. Se eu bato 100%, eu puxo a meta para 101. Se eu bato 101, eu puxo a meta para 102. Sim. Que, ok, eu encontrei o equilíbrio de como isso me faz bem. Mas como definir metas sem que eu coloque metas extremamente otimistas, distantes da minha realidade de forma absurda e que não me gere frustração depois? Ok. Eu tenho como peneirar isso, como escolher qual seria a melhor estratégia? Tem. De novo, estado de presença. Porque quando você está no estado de presença, você está na sua essência. Você está no seu melhor. Então você vai sair do desequilíbrio. Você vai sair da dualidade. Você não é nem pro mais e nem pro menos. É pro equilíbrio. É para consciência. Então, exemplo, você vai olhar para a sua vida profissional e é importante a gente ter alta performance, é importante a gente ter lucro, é importante a gente ter resultado. Cara, mas eu preciso olhar para minha família. Eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar das pessoas que eu amo. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso cuidar de mim também. Da minha saúde, do meu corpo físico, do meu corpo emocional. Entende? Então, volta pro trino. Dentro do Enneagrama, a gente tem 3 instintos, Felipe, só para você entender isso daqui, ó. Tem o instinto de autopreservação, eu cuidando de mim, da minha espécie, como estratégia de sobrevivência. Então, eu cuido da minha saúde, da minha alimentação, do meu sono, de tudo, de mim, olhando para mim. Eu tenho o instinto social, que é o instinto de pertencimento, de grupo. Tem a ver com liderança, com empresa, com cliente, com alta performance, com resultado, com a sociedade. E tem o instinto sexual, que é eu e o outro. Exemplo, a minha namorada, a minha esposa, o meu filho, alguém da minha família. Então, quando esses 3 instintos estão em equilíbrio, e se você pegar esses 3 instintos, você pega todas as áreas da sua vida, aí você vai ter em equilíbrio. Mas qual que é a tendência das pessoas?
Não, eu cuido mais de mim, social, eu deixo pra lá. Esse negócio de liderança, esse negócio de cuidar do mundo, das pessoas, não, larga a mão, isso daí não é pra mim não. Tem gente que tem dificuldade de lidar com pessoas, é um social reprimido. Eu cuido só de mim. Tem gente que cuida do social exagero da empresa, trabalha, se torna um workaholic, trabalha 12, 14 horas por dia. Não preciso cuidar de mim. Isso daí não importa. O importante é eu ter dinheiro, resultado, sucesso. Depois eu vou curtir a vida. Vai ferrar. E tem gente que esquece do outro. Esquece do filho, esquece da esposa, esquece da namorada, esquece daquela pessoa específica, da mãe, do pai. Então tá em desequilíbrio. Então, o que você tem que pensar na sua meta, no seu planejamento? Como é que eu posso ter equilíbrio em tudo? Pensando em mim, olhando para mim, olhando para o outro e olhando para o nós. E aí você vai fazer um planejamento muito mais equilibrado, muito mais consciente, muito mais tranquilo. Eu acho que esse planejamento equilibrado é a chave. É a chave. Não um planejamento extremamente otimista e inexecutável, mas também não um planejamento muito confortável onde, beleza, se eu não... vou dar um exemplo, eu vou planejar que eu vou fazer 12 treinos no ano. Sim. Né? Então estaria muito confortável. Diogo, para a gente também dar consciência para nossa audiência, vamos falar um pouquinho dos 8 perfis do... 9 do Enneagrama? 9, vamos. Antes um pouquinho, vamos falar um pouco de sonhos, objetivos e metas, que eu acho que pode ajudar as pessoas também a criar um planejamento para 2024. Então vamos pensar o seguinte, as pessoas têm um sonho, né? Sei lá, vamos pegar um sonho aqui, viajar para Disney. Boa. Um sonho, viajar. Certo. Se eu sair daqui de Sorocaba e ir para Araçoiaba da Serra, eu viajei. Realizou um sonho. E tem muita gente que tem sonho assim, entendeu? Sim. Eu tenho um sonho de viajar. Beleza, você foi para a cidade vizinha. É muito amplo, muito genérico, né? É muito genérico, você realizou seu sonho. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que pegar os sonhos nossos e transformar ele em objetivo. Então é sempre, eu tenho um sonho de viajar para Disney. Eu peguei esse sonho e coloquei ele em objetivo. Depois de transformar ele em objetivo, eu coloco ele em metas, ou SMART. Eu gosto muito do metas, porque é português, Sim. é mais fácil para lembrar. Metas, M de mensurável, então eu pego esse sonho. Viajar para Disney é mensurável? É. É específico? E de específico. T de temporal, então eu coloco um tempo. Eu vou viajar para Disney no dia 10 de outubro de 2024. Temporal. A de alcançável, é alcançável para você? Aí você tem que ver. E S de significativo. Então você pegou o sonho, transformou em objetivo, transformou em metas, e depois em metas você faz um planejamento. Eu gosto muito de fazer um planejamento 5W2H ou um planejamento que eu faço com 9 perguntas. O que você vai fazer? Como você vai fazer isso? Por que você vai fazer isso? O que te impede de fazer isso? Qual o comprometimento e responsabilidade de fazer isso? Quais são os ganhos que você vai ter se fizer isso e quais são as perdas? E aí a pessoa cria esse planejamento, olha para os indicadores de forma consistente, com clareza, com consciência, e aí ela vai ajustando esse planejamento e essa rota. Eu faço todo ano isso. Sai um checklist aí, Faz né? um checklist, exatamente. Então fica a dica para você fazer um planejamento para 2024. Perfeito. Respondendo essas perguntas, essa vai ser a peneira para entender aquilo que fica no meu planejamento, aquilo que sai do meu planejamento, por exemplo. Exatamente. E a pergunta, acho que mais importante, uma das mais importantes é: o que te impede de fazer? Tem gente que fala assim, nada me impede. Se nada te impedisse, você já tinha feito. Existe uma causa, entendeu? Sim, claro. Existe um problema, existe uma causa. E se você não curar essa causa, se você não olhar para essa causa, você não vai realizar esse sonho. Mas não há uma tendência eu falar, não, nada me impede, mas depois eu faço. Mas segunda-feira eu faço, mas mês que vem eu faço. E eu viro igual um hamster, não saio do lugar, e fico vai rodando e continuo procrastinando. Né? Exatamente, é isso. Legal. Vamos falar sobre os perfis do Enneagrama? Vamos lá. Então vamos lá. São 9 perfis, é isso? São 9 perfis. Eu vou fazer um overview aqui, primeiro falando sobre o centro de inteligência. Aí depois eu vou entrando aqui em cada personalidade. Perfeito. Vamos lá. Então aqui, primeiro nós temos aqui um centro de inteligência que nós chamamos de instintivo, corpo, que é 891. São pessoas que vivem mais no corpo. Não é que elas não têm um coração, não é que elas não têm uma mente, elas têm. Só que sabe aquelas pessoas que você percebe no corpo? Aquelas pessoas que vivem mais no presente, aquelas pessoas que têm mais raiva, que são agressivas na fala, são mais impulsivas, que gostam de estar no controle da situação, porque está no corpo, sente que carrega o mundo nas costas,
tem muita ira, tem uma sensação de insignificância, porque são os tarefeiros, aquelas pessoas que saem fazendo. Falta planejamento e falta sentimento. É como se o coração tivesse fechado e a mente tivesse fechado, né? Então eles saem fazendo que nem os doidos. Depois eles vão ver a merda que deu, entende? Porque não pensa, não sente, sai fazendo que nem um louco, né? Esses são os instintivos. Aqui o verbo é fazer. Aqui é uma sensação de controle, de raiva, uma sensação de insignificância, uma sensação que estão carregando o mundo nas costas. E necessariamente isso é ruim ou não? Ou é o equilíbrio que é a chave? Então, quando eles estão aqui, não estão na consciência, estão na personalidade, é ruim. Legal. Porque vem raiva, vem agressividade, vem impulsividade, vem controle, vem teimosia. Mas pode haver consciência e mudar isso. Legal. Porque todos nós temos um coração e uma mente. Quando ele toma consciência, ele vem pro coração e vem pra mente. Boa. Mas aqui na personalidade eles pagam um preço muito alto. Legal. Pessoas que têm muita raiva, muita ira, agressividade, impulsividade, teimosia, fala na cara, arruma um monte de briga, sabe? Justiceiro, assim. Essas pessoas aqui, ó, dão trabalho danado. Boa. 2, 3 e 4. Aqui o verbo já é sentir, é coração. São aquelas pessoas que elas já estão focadas no relacionamento. São aquelas pessoas que ficam preocupadas com a imagem, ficam preocupados com a aprovação, ficam preocupados o que o outro tá pensando. Aqui não. Aqui não se preocupa com o que o outro tá pensando, não. Aqui o coração tá fechado. Aqui não. É como se assim, ó, 891, eu tô cagando pra você, não tô nem aí pra você. Aqui não dá pra cagar. Entendeu? Aqui sempre tá preocupado com o outro. O que é o 8 mesmo? O 8 busca poder, o 9 é o mediador e 1 é o perfeccionista. É, eu acho que o último teste que eu fiz, o maior meu era o 8, por isso que eu tô dando risada. Deu 8, é. Então aqui, tipo assim, esse povo aqui olha pros emocionais e fala assim, por que você tá chorando? Por que você tá sofrendo? Para de mimimi, para de vitimismo. Os emocionais olham pros instintivos e falam, cara, você é muito agressivo. Você é muito bravo, você é muito controlador, você tem muita raiva, entende? É aqui o centro de inteligência. Então os emocionais vivem mais no passado. Vivem buscando aprovação, reconhecimento, valorização, se adaptam às situações, morrem de medo de ser abandonados e rejeitados. Sempre está preocupado com o outro, olhando para o outro, cuidando da vida do outro. Aqui já é mental, já é cabeçudo. Então se aqui é corpo, aqui é coração, aqui é mente. 5, 6 e 7, o verbo é pensar. Então são pessoas racionais, são pessoas que vivem no futuro. Tem muita ansiedade, muito medo, muita dúvida, pessoas do planejamento, pessoas da criatividade. Só que falta nesse povo o quê? Ação. E falta sentir. O coração está congelado e o corpo está bloqueado, não agem, né? Por isso que dá muito medo e uma sensação de incapacidade. Parece que eu não dou conta. Eu preciso estudar, eu preciso planejar, eu preciso ter ideia, eu preciso ter uma clareza muito grande para eu entrar em ação. Então, corpo, coração e mente. Aqui o verbo é fazer, aqui o verbo é sentir, aqui o verbo é pensar. Aqui é animal, instinto. Aqui é energia, água, sabe? De choro mesmo. Aqui sofre, aqui é os mimimi. Aqui é o que sofre mesmo. E aqui é energia ar, aéreo, vive no mundo da lua. Sim. Entende? E no meio da mandala é fogo, de transmutação e de equilíbrio. Né? Os 4 centros de inteligência. O que acontece? Quando esse povo aqui do corpo vem pro coração, aí vem a empatia, vem a compaixão, vem a vulnerabilidade, vem o amor, se tornam pessoas amorosas, bondosas. Quando vem pra mente, eles pegam o melhor da mente. Vem o planejamento, vem a criatividade, vem a coragem, vem a fé, vem a intuição, missão, propósito, e eles vão equilibrando a vida. E vice-versa aqui, os mentais também. Sai da mente, vai pro corpo, entra em ação, vem pro coração, o coração vai para a mente, vem para o corpo e começa a equilibrar. Por isso que eu falei, para estar equilibrado e no flow e no fluxo, os 3 centros de inteligência tem que estar congruente, tem que estar integrado. E aí as coisas acontecem. Tudo bem aqui? Vamos Dúvida lá. aqui? Não, vamos lá. Tranquilo? Diogo, como lidar com esse povo aqui que é de corpo? Imagina alguém que gosta de estar no controle. Imagina alguém que tem raiva, que fala assim, quem manda que sou eu. E é do meu jeito. E aí você chega nessa pessoa e fala assim, não, quem manda agora sou eu. É do meu jeito. O que vai dar? Conflito. Vai dar briga, vai dar conflito. Não vai dar ruim, né? Sim. Então o que eu faço com esse povo aqui que é corpo? Trago ele pro coração e trago ele pra mente. Como é que você traz uma pessoa pro coração? Empatia, compaixão, atenção, conexão, rapport. Cara, a pessoa se torna o melhor amigo seu. Como é que eu trago uma pessoa pra mente? Fazendo perguntas, fazendo ela pensar, racionalizar. Então eu ajudo essas pessoas.
Então é assim que a gente lidar com os incentivos. Agora, como que eu lido com os emocionais? A pessoa tá lá chorando, sofrendo, mimimi, se vitimizando. Aí eu vou lá e choro junto com ela e sofro junto com ela. Vai dar ruim, né? Sim. Eu tenho que ter empatia, tenho que ter compaixão, mas eu começo a fazer perguntas para trazer ela para a mente. Para ela começar a pensar, cara, será que é tanto sofrimento assim? Por que você está focado no outro? Por que você está cuidando do outro? E eu levo ela para o corpo, para ação. Falar, olha o tanto que você já realizou, olha o tanto que você já fez na sua vida, olha o que você já fez. Então eu vou trazendo consciência. Às vezes alguém chega e chora, me reclama e fala, não, porque tá tudo caos. Isso. Eu ouço, depois falo, tá, agora vamos tirar a emoção, vamos tirar só a razão. O que a gente age nesse problema em específico, né? Isso. Então eu venho para empatia, eu dou atenção para ela, mas eu levo ela para razão. E depois levo pro corpo. Sim. E agora os cabeção aqui, que fica só pensando, criando, sonhando, imaginando e não faz nada. O que eu faço com esse cara? Leva ele pro corpo e leva ele pra emoção. Então é assim que a gente ajuda as pessoas. E é assim que a gente lidar melhor com as pessoas. Porque eu entendo que tem um padrão aqui de comportamento, um padrão de pensamento, sentimento, e eu aprendo a lidar com isso. E aí não é só sobre mim, é sobre o outro também. E eu ajudo cada um aqui. E como fazer esse diagnóstico sem ir para uma síndrome de Gabriela que nasci assim, morrer assim, e também sem ir para um perfil de julgamento. Ah, eu sou 8, eu sou um vilão. Primeiro, qual que é a estratégia para identificar qual é o seu perfil, sua personalidade, e como analisar isso, Diogo? Nós temos um teste, né, que é um teste gratuito, que chama descubrasuapersonalidade.com.br. Você faz o teste lá, e aí sai um resultado, mas é através da autoanálise mesmo. Exemplo, quando eu começo a conversar com o 8, em 10 minutos eu já identifico um 8. Um 9 eu identifico, né? Então é treino. É através do corpo, é através da fala, é através do pensamento, do sentimento. Existe um padrão, né? Legal. Então você bate o olho e você começa a identificar. Mas a melhor forma é o autoconhecimento. É você se conhecer, é você buscar. Porque até o teste não pode ser 100% assertivo, né? Pode ser um viés meu. Então é a pessoa buscando essa informação que tem um padrão aqui, e a personalidade, ela se define através de 5 pilares. Experiência de infância com a figura paterna e materna, mecanismo de defesa que vem da psicanálise, vício mental, vício emocional e motivação. Esses 5 pilares definem uma personalidade. Uma personalidade muda? Ela não muda. Você evolui a sua consciência. Na verdade, nós não somos essa personalidade, nós somos a totalidade. Nós somos o todo. Então são avatares aqui, ó. São estratégias de consciência. Quando eu fico preso nessa personalidade, eu sempre percebo o mundo desse jeito, sinto desse jeito, ajo desse jeito e tenho esse resultado. Quando eu começo a me desidentificar, entender que eu sou a totalidade, eu começo a transitar em todas, aí eu vou flexibilizando e eu vou usando isso daqui como estratégia. Exemplo, vou dar os 9 P's aqui, ó. Se eu preciso de poder, de força, eu venho pro 8. Se eu preciso de paz e amor, eu venho pro 9. Se eu preciso de perdão e fazer as coisas certas, eu venho pro 1. Se eu preciso de prestatividade e ajudar as pessoas, eu venho pro 2. Se eu preciso de performance e resultado, eu venho pro 3. Se eu preciso de profundidade e equilíbrio emocional, eu venho pro 4. Se eu preciso de privacidade, estudar, me especializar, eu venho pro 5. Se eu preciso de precaução, planejamento, coragem, fé, eu venho pro 6. Se eu preciso de prazer, alegria, felicidade, eu venho pro 7. E todas essas virtudes existem dentro de cada um de nós. E aí eu tomo consciência disso e pergunto, onde é que eu tô? É libertador, né? Você sabe que você não precisa ser somente uma coisa e você pode transitar entre os papéis, né? É libertador. E nós somos isso, a totalidade. Só que a personalidade, ela te condiciona a você sempre pensar e sentir e agir do mesmo jeito. Porque foi uma estratégia que você utilizou lá no passado. Porque você era vulnerável, você era inocente, você era puro. Então a personalidade é como se fosse a estrutura da casa. A gente não consegue viver aqui no mundo de matéria sem a personalidade. Ela veio para te proteger. É como se fosse o airbag do carro. Certo. Que a todo momento, quando tem uma batida, uma porrada, o airbag tá ali para te defender. Só que eu fico tão viciado na minha personalidade que eu acredito que eu sou ela. E aí eu esqueço da minha essência, que são as virtudes do ser humano, e esqueço da minha consciência. E quando eu tomo consciência, eu diminuo a minha personalidade, os meus vícios mentais, emocionais, as minhas motivações, e eu acesso a minha essência. Aí eu faço a grande dança entre personalidade e essência. Aí é a lei do 3 de novo, aí eu equilibro. Aí eu trago equilíbrio. Porque a personalidade é muito boa. Ela é ruim quando ela está exagerada e distorcida. Mas ela é equilibrada,
Nossa senhora, tem talento, tem dom, tem missão, tem olhar propósito. sem julgamento. Sem julgamento. Tem muita coisa boa dentro da personalidade. Há uma tendência muito grande da gente se julgar e julgar o outro, né? Exatamente. E criar expectativa no outro. Com uma também, lente que às vezes nem existe, né? Nem existe. É uma lente sua, achando que o mundo é daquele jeito. Por isso que tem os conflitos, as guerras, as brigas, porque eu acredito que o meu jeito é o jeito certo. E não só existe um jeito. Existem várias E aí formas de chegar no emerge mesmo essa resultado. intolerância política, religiosa, ideológica Dualidade, tremenda, né? dualidade total. Lula e Bolsonaro, esquerda e direita, preto e branco, é tudo dual, o mundo é dual. Sim, E a gente esquece que tem um equilíbrio em tudo. Se não tivesse equilíbrio, a Terra não ia estar do jeito que está, né? Então tudo tem equilíbrio. É o ser humano, é a humanidade que vive em desequilíbrio. legal. Vamos conversar um pouquinho sobre os 9 perfis? Vamos lá, Sobre as características de cada um deles? vamos lá. Então o 8, cara, o 8 busca poder, busca força. Tem um nome os perfis? Tem. O 8 é o poderoso. Legal. Busca Poderoso. poder. O 8 poderoso busca poder, busca força. O 8 são pessoas destemidas, são pessoas que falam na cara, são pessoas justiceiras, são pessoas que acreditam que a qualquer momento alguém vai trair ele, tem muita dificuldade de confiar nas pessoas, né? E eles buscam poder e controle e força por quê? Porque foi uma criança que foi machucada. Foi uma criança que foi injustiçada. Foi uma criança que falou, cara, fizeram isso comigo porque eu era vulnerável, inocente e puro. Porque se eu fosse forte e poderoso, nunca tinha feito isso comigo. Então, a partir de agora, ninguém mais faz isso comigo. Então, se eu tiver poder, se eu tiver controle, se eu tiver força, eu tô bem. Mas é a personalidade. E aí esquece, então, da essência dele. Qual que é a essência do 8? É a vulnerabilidade, é a inocência, é a pureza. Ele tem um coração gigante, bondoso, amoroso, mas ele esquece disso. E aí, às vezes, ele vai lá, abre esse coração, ajuda as pessoas e tal. Só que aí falta consciência, as pessoas abusam dele, entende? Aproveita da bondade dele, aí ele volta correndo pra personalidade. Falei, eu sou tonto, sou besta, aí fiquei ajudando, levei porrada de novo e fica vivendo na dualidade. Quando ele toma consciência, cara, é um líder nato, é um cara muito assertivo, é um cara muito bondoso, amoroso, é um cara que tem prosperidade, que tem abundância, que faz os negócios acontecer, só que também é vulnerável, também se deixa ser cuidado, também é puro, também é inocente de coração, também tem muita consciência. Então é equilíbrio. Então, eu vou te dar um exemplo. Assim, ó, Madre Teresa de Calcutá, um 8 do Enneagrama, na essência, no equilíbrio. Que pegou toda essa força, todo esse poder para ajudar os mais fracos e vulneráveis. Hitler, Saddam Hussein, Putin, um 8 em desequilíbrio. Que pega o poder e a força para dominar o mundo, entendeu? Vou dominar o mundo. Sobre a questão da vulnerabilidade, eu gosto muito quando a Brené Brown traz lá na Coragem de Ser Imperfeito, que realmente é um exercício de coragem você se colocar na posição de vulnerável, né? Porque um dos maiores medos da humanidade, do ser humano, é ser vulnerável, né? E vulnerabilidade não é uma fraqueza. Sim. É uma virtude do ser humano. Da mesma forma que o perfeccionismo não é uma qualidade. Isso, né? é um ego aqui. Sim. Exatamente. Legal, vamos pro próximo. 9. O 9 busca paz, busca harmonia. O 9 é aqueles namastê. Sabe Qual é o nome desse perfil? Pacificador. Legal. É o mediador. Sabe aquelas pessoas que parece que busca só a paz? Namastê mesmo. Sim. O mundo tá caindo nos pedaços. Ele fala, tá tudo bem, tá tudo certo. Sabe Índia, assim, ó. Uma cultura índia, né? As vacas tá tudo gorda lá, o povo passando fome e tá tudo bem, tá tudo certo. É o 9. Então, na personalidade, ele procrastina pra caramba. Ele engole sapo, ele deixa pra lá, ele não sabe falar não, ele não se posiciona, ele não se reconhece, ele não se valoriza, ele esquece dos sonhos dele, paga um preço muito alto. Na essência, esse cara quando abre o coração e quando vem pra mente, ele se posiciona, ele se reconhece, ele se valoriza, tem autoestima, tem autoconfiança, tem coragem, tem fé, se torna um líder com muito propósito e que vai carregar todo mundo junto. Então, se fosse um animal que seria um elefante, sabe? Legal. Que traz todo mundo junto, assim, ó. O 8 seria um leão, um tigre. Que qualquer momento ele vai atacar, porque ele acredita que as pessoas estão contra ele, né? Então, o 9 é isso. 1 é perfeccionista. Então, ele busca a perfeição. Como se fosse uma formiga, né? Se fosse um animal, né? Então, 1, ele tem frase mais ou menos assim, ó. Isso é injusto, isso é errado,
Só tem um jeito certo de fazer as coisas. Uma flexibilidade tremenda. Flexibilidade tremenda. Ele critica, ele julga, ele fica ressentido, ele aponta o dedo, ele não perdoa, ele não aceita. É como se a perfeição estivesse na cabeça dele, mas ele sabe que ele não é perfeito. Então ele cria uma expectativa muito alta nele e nas outras pessoas e acaba se frustrando, se decepcionando, se culpando e carrega o mundo nas costas. Então imagina uma pessoa que é muito inflexível, muito rígida, muito crítica e que vê erro em tudo. Essa é a personalidade 1. Na essência, essa pessoa ela vem pro 7 aqui pro mental, vem pro 4 aqui pro coração, equilibra os 3 centros de inteligente, se torna uma pessoa flexível, serena, tranquila, que perdoa, que aceita que as pessoas são diferentes e que cada um tem um nível de consciência, que tem empatia, que tem compaixão, que tem equilíbrio emocional, é outro ser humano. Então assim, ó, na personalidade é o pior da gente, é o ego, é a dualidade. Na essência, na consciência, é o ser humano que nasceu para brilhar, para ter virtude, é outro ser humano. É como se fosse aquele negócio que fala do antídoto lá, né? Sim. Onde tá o antídoto, tá o veneno. Isso. É isso. Muda a dose, né? Muda a dose. É outro ser humano, cara. Você olha para pessoas e fala, caraca, mudou, transformou, é outra pessoa. Esse é Legal. Perfeccionista, né? Perfeccionista. Então, 891 é os instintivos, né? Agora a gente vai entrar aqui nos emocionais. 2, 3 e 4. O 2 é o ajudante, é o prestativo. O 2, o foco nele está na outra pessoa. Então ele acorda já pensando assim, como é que eu posso ajudar o outro? Como é que eu vou cuidar do outro? Como é que eu vou adular o outro? Eu brinco que toda mãe tem um pouco de 2, entendeu? Sim. Fica cuidando da vida de todo mundo, mas não cuida dela. É aquela pessoa que vai no shopping fazer compra para todo mundo e não compra para ela. Então ele reprime as suas necessidades. Ele não olha para suas necessidades. Ele só olha para a necessidade do outro. E tem muito orgulho aqui, ó. Ele não aceita ajuda. Ele quer ajudar todo mundo como se fosse um salvador, mas quando você quer ajudar ele não aceita. Ele fala, não precisa de ajuda, tá tudo bem. Então, é como se ele começa a entrar muito na tua vida e cria uma codependência. É como se ele fosse insubstituível. Imagina sua namorada falar assim, se você perder eu, você nunca vai achar uma pessoa igual eu. Não existe. Eu sou insubstituível. É mais ou menos assim, entendeu? Legal. Então ele acredita que ele é insubstituível. Então tem muito orgulho, adula muito, isso na personalidade. Na essência, essa pessoa vai cuidar da tua vida. Então coloca o coração dentro dela, aí vem a humildade de pedir ajuda, vem a liberdade, e aí ela vai pro transbordo. Ela veio para ajudar, só que ela vai amar de forma incondicional, sem esperar nada em troca. Na personalidade não, passa recíproco. Eu te amo, eu faço tudo por você, mas você vai ter que fazer por mim. Então essa é a mudança. Aí depois vem a força, vem a abundância, a prosperidade, a humildade, a liberdade e transforma também. Certo. 3. Aqui se fosse um animal seria um cachorro. O cachorro você bate nele, ele volta lá, né? Lambendo você, né? O 3 busca performance, é o sucesso. É o cara que ele acredita que as pessoas reconhecem e valorizam ele pelo que ele faz e não pelo que ele é. Então é o cara extremamente focado em sucesso, alta performance e resultado. Workaholic. 12 horas, 14 horas por dia. E aí ele se perde nisso, se perde na vaidade. Sabe o que é? Um pavão. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu sou mais bonito, eu sou o melhor vendedor, eu sou o melhor líder, eu sou o melhor em tudo. É focado nele. Sim. Existe um auto-engano até, uma auto-ilusão, uma vaidade muito grande aqui na personalidade. Todos os meus amigos 3, só pra você ter uma ideia, eles estão no 2º ou 3º casamento. Então eles focaram muito no trabalho, muito no sucesso, muito na alta performance, e ele falava, lá na frente vai valer a pena. Perdeu o casamento. Entende? Então esse é o desequilíbrio do 3. Na essência, esse cara tem planejamento, tem coragem, tem fé, tem estado de presença, tem família, se torna alguém autêntico, verdadeiro, igual Ayrton Senna. Legal. Que traz esperança para um mundo melhor, é vencedor, é visionário, é empreendedor, só que com equilíbrio e não a qualquer custo. Na personalidade é a qualquer custo. É assim, cara, sabe aquelas pessoas que têm um carrão e aí você vai ver o carro, nada contra, né? Mas o carro é alugado. O cara se veste super bem, mas você vai ver o cara tá quebrado.
Então é uma mentira, entende? É uma autoilusão. Criou um personagem, né? Criou um personagem, ele cria um personagem. Ele é o camaleão. Ele vai criando vários personagens pra ser aceito e ser amado. E é um risco de ele mudar tanto de personagem que ele esquecer quem é o principal, né? Ele perde a identidade. Tipo assim, eu sou o Dr. Hollywood, sabe? Ele perde a identidade dele, não sabe quem ele é. Sim. Na essência, não. Ele é autêntico, verdadeiro. As pessoas passam a amar ele pelo que ele é e não pelo que ele faz. Traz esperança. O Anthony Robbins, o maior treinador do mundo de autoconhecimento, 3. Muitos treinadores de desenvolvimento humano são 3. Muitos. 4. 4 é o intenso. Cara, se o 8 é o mais corpo, é o mais instintivo, o 4 é o mais coração. O 4 são aquelas pessoas que não sabem lidar com as suas emoções. O 4, ele é... Sabe aquelas pessoas que são diferentes? Por exemplo, todo mundo gosta de futebol, eu não gosto de futebol. Todo mundo gosta de... Não, eu não gosto disso. Aquelas pessoas que às vezes têm um cabelão, têm tatuagem. Eles querem ser diferentes, eles se acham diferentes. E tem uma oscilação de emocional muito grande. Às vezes estão muito felizes, é uma felicidade extrema. Às vezes estão muito tristes. Montanha-russa. É uma montanha-russa a vida desse cara. Então, se fosse um animal, seria um cavalo, um gato. Você não sabe o que vai acontecer, entendeu? Eles são... É muito assim, ó. Então, eles criam uma expectativa muito grande, eles fantasiam como se fosse real. Não acontece aquilo, eles se frustram, vão para decepção, para melancolia, para tristeza, para o buraco. Muitos 4 são diagnosticados como bipolares. Certo. Que não sabem lidar com suas emoções. Ele sente a dor do mundo. Ele vê uma pessoa sofrendo, ele sofre. Entende? Você começa a contar alguma coisa para ele, ele começa a chorar e sofrer. Né? São pessoas muito artísticas, pessoas que vão para música, para arte, para criatividade, para cinema. Geralmente são 4. Steve Jobs era um 4. Um cara que... iPhone. Não existe igual ao iPhone. É único, né? Criativo, belo, né? Tem uma certa estética. É um 4. Esse cara, na personalidade... ele pode tirar a própria vida dele por não saber lidar com as suas emoções. Na essência, é uma pessoa que vai para o corpo, vai para a disciplina, vai para a autoconfiança, vai para a alegria, para a felicidade, para o sonhar e realizar, e se torna uma pessoa maravilhosa, que tem muita empatia, muito compaixão, tem muito amor, tem muito equilíbrio emocional. Então, na personalidade, é o mais desequilibrado. Certo. Na essência, é a pessoa mais equilibrada emocionalmente da face da Terra. Quando ele aprende a lidar com as suas emoções. Então, aqui são os emocionais. Vamos para os mentais aqui agora, os 5. O 5, se fosse um animal, seria uma coruja. É o mais cabeçudo de todos. É os nerds. É aquela pessoa que se isola, sabe? Que fica observando, analisando. Estuda pra caramba, sabe tudo. Só que não transmite nada. É o mais pão duro de todos. Então, falta tempo, falta recurso, falta dinheiro, falta conexão com o coração, falta conexão com o corpo. Sabe aquelas pessoas que se isolam mesmo? Que busca privacidade, que não gosta de gente, não gosta de pessoas. Isso não vejo sentido em uma pessoa aprender tanto e não compartilhar com o outro. Ele não compartilha. Ele tem dificuldade de compartilhar. Ele confunde teórico com prático. Então imagina, ele vai tirar uma carta. Ele estuda tudo, mas estuda. Aí a hora de tirar a carta, ele se banana todo. Ele é meio desajeitado, ele não consegue. Porque ele vive na mente. Ele tem dificuldade com o corpo dele. Na essência, esse cara, Bill Gates, dono do Facebook, esse cara vem pro corpo, transmite tudo o que sabe, entrega pro mundo tudo que sabe. Elon Musk, 5, traz solução pro mundo e abre o coração. Aqui, ó. E aí é outro ser humano. Legal. Entende? Ele faz esse movimento. 6 é o precavido. É o mais medroso de todos. Aqui tá o medo. Aqui essa pessoa olha pro futuro e fala assim... Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, ele tem plano A. Merda. Vai dar merda. Ele tem plano A, plano B, plano C, plano D. Isso congela ele. Ele não age, ele tem dúvida, ele é ansioso, ele é do contra, sabe? E não age de tanto medo que ele tem. Na essência, esse cara é o mais corajoso da face da Terra. Que tem mais fé inabalável. Confia nele, confia em Deus, confia em todo mundo. Age aqui, ó, no corpo, com muita autoconfiança, com muita autoestima. E se torna outra pessoa. Olha que doido, né? Na personalidade é o mais cagão, o mais medroso. Na essência é o mais corajoso. 7. Sou 7. Sou sonhador, otimista. A Jéssica também é 7. 7 é o sonhador. É o otimista. 7 é aquela pessoa que olha para o futuro diferente do 6 e fala, vai dar tudo certo.
Então ele não tem plano B, ele só tem plano A. Se não der certo, fudeu. Se não der certo, ele conta historinha. Ele fala, não deu certo porque ainda não terminou, mas um dia vai dar certo. Boa. Entendeu? E quando dá errado, ele fala assim, foi o melhor que tinha que dar. Então ele conta historinha, porque ele tem dificuldade de acessar o coração. Então ele vive só na mente, porque sentir pra ele é dor de morte aqui, ó. Não vou entrar nas crianças aqui, mas é uma dor muito profunda. Então ele vive na mente, ele brinca às vezes de ser Deus. Ele fica planejando, tem um planejamento positivo, tem uma gula enorme por tudo, por experiência, por inovação, por tudo, porque inconscientemente ele acredita que pode morrer a qualquer momento, né? E aí na personalidade perde o foco, não tem disciplina, não tem consistência, começa um monte de coisa e não termina, paga um preço muito alto. Na essência, esse cara se torna um especialista, estuda pra caramba, domina o assunto, vai pro aqui com muita responsabilidade, muito comprometimento, acessa o coração com muita empatia, muita compaixão e trabalha em algo que verdadeiramente ele ama. E aí vem o prazer, vem a alegria, vem a felicidade, mas de forma equilibrada. Então, é isso. Dado esses perfis, você sempre falou, no desequilíbrio, no equilíbrio, na essência. Isso. Tá, com o estado de presença e com o autoconhecimento. Mas quais são as estratégias práticas que você poderia dar de dica pra gente, a pessoa que foi lá e fez o teste e de repente ela é um 7 e ela está no desequilíbrio. Como que ela se policia para estar na essência, para estar no equilíbrio? Legal. Então, aqui a mandala é como se fosse um mapa. É como se fosse um caminho. Então, você pergunta pra você, onde é que eu tô? Se você tiver na sua personalidade, vai dar ruim. Você vai cair de nível de consciência, porque você já tá no estresse. Vou pegar um exemplo aqui do 9. Aqui, ó. Certo. O 9 tá lá na procrastinação, no namastê, vai dar tudo certo, tá tudo bem, que não sei o quê. Daqui a pouco ele cai pro 6 e começa a sentir medo. Ele pega o pior do 6. A flecha aqui, ó. Certo. Ansiedade, dúvida. Se ele ficar muito tempo, ele vem aqui e pega o pior do 3. E ele volta pra cá mais bugado. Tá, então essas setas são uma tendência de regressão. Regressão, caindo, nível de consciência. Certo. A contra-flecha é como se estivesse quebrando uma parede, muro. Legal. Entende? A contra-flecha é a sua essência. Então o 9 tá ali, procrastinando, não se reconhece, não se valoriza. Onde é que eu tô? Tô aqui no 9. Tá bom, vou abrir o coração, vou pra minha essência. Qual que é a minha essência? Eu me reconheço, eu me valorizo, eu me posiciono, autoestima, autoconfiança. As virtudes do ser humano. Coragem, fé, planejamento, certeza. Volta pra cá. Subiu um degrau. Daqui a pouco ele pega uma asa dele. Aí faz outro triângulo. Pega outra asa, faz outro triângulo. Daqui a pouco ele fez a mandala inteira. Então é a consciência. Onde é que eu estou? E como é que eu posso fazer diferente? Por quê? A personalidade e o instinto te domina. É viciante. Quando você vê, você já está fazendo igualzinho. É uma programação mental. A PNL fala isso. 90%, 95%. Você está pensando e sentindo e agindo do mesmo jeito. Cai no modo automático. Automático, e você total. não percebe o que está fazendo. Você não percebe o que está fazendo. Isso daqui te traz a consciência. Isso daqui você diminui o seu inconsciente, entende? É como se o seu inconsciente está aqui 50% e o seu subconsciente está aqui 50%. E os dois estão congruentes, ó. Lei do 3 de novo. Então, tudo que eu penso de forma consciente, eu sinto e eu faço. E eu estou no estado de presença. E eu sei o que eu preciso. Então, se eu estou precisando de força, poder, eu sei para onde ir. Eu tenho isso daqui dentro de mim. Eu vou lá pro 8. Se eu estou precisando de paz, harmonia, mediação, tranquilidade, equilíbrio, eu venho pro 9. E eu posso transitar entre essas personalidades no meu ano, no meu mês, na minha semana, com base numa reunião, com base num evento. Todo dia. Se você não tem consciência, o que acontece? Se você tá bem, o universo te leva para sua essência. Tá dando tudo bem na sua vida. Você vai para sua essência. Puta, tô alegre, tô feliz, tô sendo reconhecido, tô valorizado. Se você não tá bem, você vai pro seu ego. Você vai pior, você vai caindo de nível de consciência. E aí o que acontece? Você vive na dualidade. O ser humano vive na dualidade. O Enneagrama é uma proposta de falar assim, cara, sai da dualidade. Você tem uma consciência. A consciência é o que vai te fazer aqui humano e divino ao mesmo tempo. Não dá pra gente viver só uma vida divina aqui na Terra. Porque tem matéria, tem limite, tem conta pra pagar. Agora, como é que você se torna o melhor ser humano aqui na Terra? Sendo humano e sendo divino através da consciência, no equilíbrio. Entende? Legal, muito bom. Diogo,
Quando a gente fala de planejamento, algumas pessoas falam, não gosto de planejamento, não gosto de agenda. Aí eu tenho minha opinião pessoal. Se você não gosta de agenda, você é uma criança mimada, na minha visão, tá? Sim. Mas como que você vê isso? O planejamento, ele é um preciosismo ou ele é uma necessidade do ser humano, do ser humano que se conhece, que tá em alta performance? Cara, assim, ó, se a gente for subir um pouco de nível assim, né? Se a gente for falar de umas pessoas assim que tá no nível... O Enneagrama tem 9 níveis de consciência. 1, 2 e 3 são níveis de consciência muito elevado. São pessoas que são livres. São pessoas que não precisam de planejamento. São pessoas que vivem no estado de presença. Certo. Entende? Então eles têm clareza de quem eles são, eles têm clareza que eles vieram fazer aqui na Terra e o planejamento está aqui. Eles são o planejamento. Eles são filho de Deus, imagem e semelhança. Isso é, sei lá, Jesus Cristo, entendeu? Um nível muito, muito elevado, né? Tá, e nós meros mortais. Nós meros mortais, nós precisamos de planejamento. O nível de consciência 4, 5, 6, nós precisamos. Eu acho que o planejamento dá clareza. Só que, ao mesmo tempo, o planejamento gera, às vezes, uma expectativa muito grande que pode gerar uma frustração, que pode gerar uma decepção, que pode gerar uma fantasia. Então, sempre é o equilíbrio. Ou um engessamento também. Ou engessamento também, exatamente. Se eu queria ganhar só 15 mil reais na semana, então se aparecer uma oportunidade para eu ganhar 15.001, eu vou cair fora. Isso, exatamente. Então, assim, o que é? É a consciência. Eu tô aqui para evoluir. Eu tô aqui para aprender. Eu tô aqui para crescer. E não é só sobre dinheiro, sobre resultado e alta performance. É sobre a gente ser feliz. É porque sucesso, ele não é um cifrão. Isso, exatamente. Eu gosto muito de ler e de falar sobre Napoleão Hill, né? E quando ele fez lá o manuscrito original, ele mapeia os padrões de sucesso, e o sucesso não era e não é resultado financeiro. Sim, né? sim. É estado de espírito, é tempo de qualidade, é inúmeros outros fatores, com base também na nossa perspectiva de vida, né? Sim, sim. Ó, vou te dar um exemplo. Eu sou mental, eu amo planejamento. Porque faz parte do meu padrão já. Então eu não vivo sem planejamento, entendeu? A minha esposa já é instintivo, ela já não gosta de planejamento. Ela já fala, não, vamos fazer agora. O que vamos fazer? Por que você tá pensando daqui 3 meses, 1 ano? Por que você tá viajando? Vamos para aqui agora. Entende? Quem é emocional, já às vezes também não gosta muito de planejamento. Porque vive aqui mais no sentimento. Então assim, o que é o equilíbrio? É os 3. Eu planejo, só que não de forma exagerada. Eu executo e eu sinto. É os 3, entende? Aí eu trago um equilíbrio. Porque muito planejamento também, eu perco muito tempo. Eu perco o estado de presença. Você não pode gastar mais tempo planejando do que executando, Executando, né? exatamente. Você vira só um planejador e que... É igual aquelas pessoas que falam, não, eu vou estudar primeiro, depois eu executo. Ela virou um celeiro de conhecimento inaplicável. Exatamente. E aí não se tornou eficiente, né? Eu gosto muito assim, cara, eu acordo de manhã, escrevo o que eu vou fazer, eu tenho um caderno, como se fosse uma agenda, eu escrevo o que eu vou fazer e eu ajo. E eu vou e executo, aí eu vou ticando. Eu gosto de fazer assim. Antigamente eu tinha um projeto de vida para 10 anos. Eu tinha um projeto de vida para 10 anos, 5 anos, 1 ano, eu parei com isso. Entende? Agora eu tô mais assim, 1 ano. É boa a sensação de dar um check, né, na agenda. Isso, né? É bom, eu gosto. Eu gosto também. Eu gosto. Diogo, e aí eu fiz meu planejamento e hoje nossa audiência são líderes, são gestores, são empresários. Como que, dada essa consciência, eu aplico isso para o outro? Eu emano isso, eu lidero pessoas com alta performance, com esse perfil de autoconhecimento. Qual é a estratégia para o cara que se conheceu, começou 2024, vai executar seus planejamentos e ele vai liderar outras pessoas, né? Às vezes a gente acha que a gente é individual, né? Mas a gente é coletivo. Seja isso positivo ou negativo para algumas pessoas, nós somos coletivos. Como que eu transbordo isso e passo a liderar pessoas de forma saudável, sem me martirizar e também sem martirizar os meus liderados? Entendendo que as pessoas são diferentes e respeitando cada pessoa e tirando o melhor de cada pessoa. Eu falo, Felipe, que tudo são pessoas. Empresas são pessoas, famílias são pessoas, sociedades são pessoas. Quando você entende de pessoas, cara, entendendo uma profundidade dessa mesmo, você vai tirar o melhor de cada um. Só que geralmente o que o líder faz? Ele impõe o jeito dele. Ele acha que o jeito dele é o jeito certo. E ele vai tirar o pior da outra pessoa, ele não vai ajudar a outra pessoa. Então quando você entende de pessoas, exemplo, tem um livro, né? O líder servidor é o 2.
É só um estilo de liderança. Tem 9 estilos de lideranças aqui. Que eu posso transitar entre os 9. Que eu posso transitar entre os 9. Com base no meu liderado, com base na situação, no departamento, exatamente, na demanda. E eu gosto muito de feedback construtivo. Então, cara, vai lá, feedback sanduíche, né? Vai lá, fala o melhor do cara e dá um feedback construtivo. Eu gosto muito de indicador também. De indicador, planejamento, de acompanhar, tal, mas sempre construtivo, sempre levando para a evolução, nunca para crítica, para o julgamento, para cobrança, para agressividade, para impulsividade. Então, sempre com amor mesmo. Então, eu acredito muito, Felipe, hoje em empresas humanizadas. O que são empresas humanizadas? São aquelas empresas que estão olhando para o resultado, para a meta, alta performance, mas está olhando para o colaborador, está olhando para a família, está olhando para o humano ali. Está cuidando da pessoa, está entendendo que a pessoa é diferente, só que eu posso desenvolver essa pessoa. Eu posso fazer um PDI, um plano de desenvolvimento individual para cada colaborador e levar ele para a essência e para a consciência. Quer ver um negócio? As empresas hoje contratam pela personalidade. Então, exemplo, estou precisando de um nerd. Quem que eu contrato? Um nerd. O que eu estou fazendo com esse nerd se eu deixar ele lá fazendo a função dele de nerd? Eu estou deixando ele na personalidade e ferrando ele. Ele vai ficar isolado, atrás de um computador, não gosta de pessoa, não gosta de ninguém. Eu tô ferrando esse cara. Esse cara vai dar burnout, não vai aguentar. Agora eu pego esse nerd, ele tem talento, ele tem dom. Leva ele pra essência dele. Leva ele pra consciência dele. Esse nerd explode. Ele vai ser eficiente naquela função que o time demanda, Ele vai ser eficiente, né? Mas ele vai treinar, desenvolver, ele vai abrir o coração dele. Entende? É outro ser humano, é outra pessoa. Eu pego um 3 que vende pra caramba, que tem alta performance pra caramba, que tem resultado pra caramba. Eu chego pra esse cara e falo, cara, se você bater a meta, eu vou parar a empresa, vou te reconhecer, te valorizar, vou trazer a sua família aqui. Esse cara se mata. Esse cara vai trabalhar 15 horas por dia, mas ele vai perder a família. Ele vai ferrar a vida dele. Então pega esse cara que já é bom e leva ele pro planejamento. Leva ele pra família dele. Leva ele pra essência dele. E esse cara vai explodir. Entende? Então, eu acho que é isso. Esse é o papel do líder. E aí eu tenho uma visão de gestão de pessoas no médio e no longo prazo, não uma visão de curto prazo, né? É isso. E uma visão de uma empresa humanizada. Cara, hoje, exemplo assim, principalmente os jovens agora, você vê, é difícil você ter jovem que vai continuar na sua empresa, porque não é mais só sobre dinheiro, cara. Principalmente agora depois da pandemia, né? Precisa ter uma qualidade de vida, precisa estar feliz. Não faz sentido você trabalhar em algo que você não ama, que você não gosta. Entende? Então mas essa visão. Mas também existe uma dualidade do colaborador que ele... eu só quero trabalhar com aquilo que eu gosto. E não sabe que vai ter coisas que eu não gosto no meio daquilo que eu gosto, né? Sim, vai ter os desafios. E para ele chegar lá, talvez ele vai ter que passar por processo. Eu fui para Londres lavar prato. Sim. Eu fui para Londres, né? Trabalhar em fábrica lá de bolo. Ralei pra caramba. Então é um processo, lei do 7. Mas hoje eu me permito, com 46 anos de idade, em trabalhar em algo que eu amo de verdade. Eu tô aqui batendo papo com você, eu tô curtindo. Tá na minha praia, entendeu? Eu brinco com a minha terapia semanal. Então. Diogo, quando a gente faz planejamento, algumas pessoas têm a tendência a não querer estipular metas, principalmente agora, né? Começo de ano, a gente tá começando um ano novo. Embora é um ciclo, né? Todo mundo começa com aquela energia, com aquela garra, parece que a gente vira esse ciclo revigorados, né? Mas como lidar com a frustração de planejamento e das metas não serem atingidas? Porque podem acontecer fatos que não estão sob o nosso controle e outros que estão sob o nosso controle e que vão fazer com que as nossas metas não sejam atingidas. Como lidar com essa frustração? Cara, eu aprendi uma técnica, eu como 7, eu sempre criava muita expectativa em mim e no outro. E eu como 7, eu convencia as pessoas, sou persuasivo. E aí, eu me frustrava e frustrava outra pessoa. E a outra pessoa saía brava comigo, brigava comigo, entendeu? Você me enganou. Não, pra mim era real aquilo. Então, o que eu aprendi, Felipe? Não criar expectativa, cara. Segredo da vida é alto humor e baixa expectativa, né? Não criar alta expectativa. Então, vai lá, faz a sua meta, olha pro seu indicador, olha pro dia a dia. A vida é presente, é estado de presença. Vai arrumando a rota, vai melhorando, vai olhando para o que te impede. E sempre para o que te impede é a sua criança, é o medo, é o seu ego, entende? É isso que te impede de explodir na Terra. Vai olhando para isso. E aí é como se você descobrisse a causa. É como se você ficasse muito bom em diagnóstico, sabe? E você descobre a causa que está te ferrando. Você traz consciência, clareza, autoanálise, autoobservação. Você é o próprio terapeuta. E aí você começa a se curar. Você começa a se curar. E daqui a pouco, cara,
Você tá no flow, no fluxo. Sabe aquelas pessoas que você fala, cara, o cara parece que tá voando. O cara tem uma família maravilhosa, o cara tem prosperidade, tem abundância, ele trabalha em algo que ama, ele tá contribuindo com as pessoas, ele tá evoluindo. E eu acho que isso é possível, cara. Isso é possível no ser humano. Nós nascemos para isso. Eu não tô falando que não vai ter problema, mas você vai aprender a lidar com os problemas e com as frustrações, com as decepções de uma forma mais leve. Quer ver uma coisa, ó, que eu gosto? Lembra do São Jorge? Quem que era o São Jorge? Matava dragão. Dragão. Né? Então ele matava um dragão lá do medo, aí vinha um medo maior. O dragão da gula, vinha uma gula maior. O dragão da luxúria, os pecados, Sim. maior. O dragão da preguiça, da ira, do orgulho, da vaidade, da inveja, da avareza. E o dragão ia aumentando. Existe uma metáfora, depois você pesquisa no Google. Santa Marta. O que ela fez? Ela domesticou o dragão. Tem uma imagem do dragão no pé dela. Entende? E aí ela domesticou o medo. E o medo virou amigo dela. A luxúria virou amigo dela. A preguiça virou amiga dela. Então, quando vem o medo, ela sabe lidar com aquele medo. É que nem um pitbull. Você pega um pitbull, um filhotinho, aí você tranca ele numa gaiola, dá comida pra ele só pra ele crescer. Pra ele virar um ano e meio. Depois você solta ele da gaiola. Vem, pitbull. O que esse pitbull te faz? Te mata. Vai no teu pescoço e te devora. Pega esse mesmo pitbull, dá carinho pra ele. Dá amor pra ele. Dá atenção pra ele. Traz consciência pra ele. Ressignifica todo o passado dele. Ele se torna o seu melhor amigo. E fica muito mais leve a vida, Muito né? mais leve a vida, você sabe lidar com as situações. Então é muito esse negócio de autoconhecimento para você não ter tanta expectativa, para você não ficar frustrado, para você não se culpar, para você não querer mudar o outro, para você entender que ninguém muda ninguém. E quando você muda, você se transforma, você vai inspirar a mudança no outro. Mas ninguém muda ninguém. É cuidar da tua vida mesmo. Muito bom. Diogo, você falando em frustração, você acha que a gente tá viciado em dopamina? E que estamos com uma alta expectativa de achar que a gente vai estar sempre com o nosso corpo, o nosso cérebro inundado de dopamina e que não dá para viver um mundo sem dopamina? Cada vez mais, cada vez mais. Isso tá nos jovens, né? No videogame, nas coisas... Dopamina barata, né? Dopamina barata, tudo. Tá um viciado e as pessoas vão perdendo a consciência. E aí vira um robô mesmo. Vira um robô, é um vício mesmo. É um vício mental, um vício emocional, um vício físico. E então, com certeza, as pessoas estão viciadas nisso. Diogo, tem alguma meta que você definiu para esse ano de 2024 que está começando e que você gostaria e poderia compartilhar com a gente? Sim. Dia 20 de janeiro, eu vou ter um seminário que chama O Mapa da Vida, que é um overview, um resumão sobre o Enneagrama. Seminário de autoconhecimento. Vai ser lá no hotel Golden Park, não, no Sorocaba Park Hotel. Legal. Né, para 350 pessoas. E aí é uma meta que no dia 20 vai ter 350 pessoas lá. O que eu faço? Como é que eu coloquei 1.200 pessoas lá no Golden Park? Eu vou lá, eu visualizo, eu imagino, eu uso o mental, eu sinto isso no meu coração como real e eu executo. Eu pago o preço, eu faço o que tem que ser feito. E aí é como se no dia lá, né, de forma mágica, né, aparece lá as 350 pessoas lá e eu realizo meus sonhos. Foi assim que eu comprei minha casa, foi assim que eu casei, foi assim que eu construí a minha família. É desse jeito que eu realizo meus sonhos. Né? Muito bom. Diogo, se você pudesse voltar a, 10 anos atrás e você tivesse a oportunidade de tomar um café com o Diogo de lá de 10 anos atrás, que conselho, o que você falaria pro Diogo? Cara, o conselho é: confia na sua intuição. Ouve o seu coração. Porque se você tivesse confiado na sua intuição, no seu coração, hoje você estaria em outro lugar, em outro patamar. Então as pessoas não escutam o seu coração, não escutam a sua intuição. Fica no medo, fica na ansiedade, fica ouvindo as outras pessoas. E a verdade está dentro de você, não está fora. Então eu falaria para esse Diogo: confia no seu coração e na sua intuição que tudo vai dar certo. Você pagaria uma grana alta para poder tomar um café com esse Diogo de lá de trás? Ah, com certeza. Todo mundo, né? Ia mudar muita coisa. Diogo, tem algum mantra que é seu mantra diário que fica na sua cabeça? Um autor, um livro, uma frase, que é o seu farol para guiar suas ações no seu dia a dia? Sim. Cara, Felipe, para mim, como eu falei, para mim tudo são pessoas. A gente
a gente manifesta Deus aqui na Terra através das pessoas. As pessoas não entendem isso. As pessoas estão buscando um Deus fora, as pessoas estão buscando um Deus pedindo as coisas, e as pessoas esquecem que nós manifestamos Deus na outra pessoa. Quando eu amo a outra pessoa, quando eu reconheço a outra pessoa, quando eu valorizo a outra pessoa, quando eu me reconheço, quando eu me valorizo, quando eu me amo, aí eu estou sendo o instrumento de Deus aqui na Terra. E Deus está dentro da gente, né? Não está fora. Legal. Então, nós já temos tudo. Nós somos co-criadores, a gente só precisa acreditar nisso. E manifestar esse Deus na outra pessoa e em nós. Então, o meu mantra é isso. Ame pessoas, goste de pessoas, se ame, se reconheça, se valoriza, e aí, através disso, você se torna um instrumento de Deus aqui na Terra. Diogo, quando o papo é empreendedor, qual é o tema que não falta na mesa, na sua roda de amigos, na sua família, fora pessoas e fora educação? Cara, eu acredito que o empreendedorismo é um papel social muito grande aqui na Terra. Que através do empreendedorismo a gente pode realmente mudar esse planeta, mudar o nosso país, porque através do empreendedorismo que vem os nossos recursos, que vem inovação, que vem o trabalho, que vem a contribuição. Então, o empreendedorismo, a gente tem que desmistificar essa palavra. Todos nós somos empreendedores. Uma dona de casa, quando está cuidando de um filho, quando cuidando da casa, ela é empreendedora. Empreendedorismo é trazer solução para um mundo melhor. Todos nós empreendemos. Um aluno, quando está dentro da universidade e traz uma pergunta para um professor que vai mudar um mindset, vai trazer uma ideia, ele está empreendendo. Se você trazendo aqui, né, esse conteúdo, você está empreendendo. Eu, com autoconhecimento, estou empreendendo. Então, empreendedorismo é trazer solução para um mundo melhor. E todos nós fazemos esse papel, ou para um pai, como mãe, como empresário, como empreendedor. Então, empreendedorismo para mim é isso. E nós empreendedores somos uma alavanca essencial para o crescimento desse país, né? Acho que não dá para a gente ficar esperando e terceirizando somente para o governo, para o estado, para o outro, e nós precisamos pegar essa alavanca e alavancar o país, né, Diogo? Total. É isso. Empreendedorismo vai mudar o mundo. Ainda mais empreendedorismo com propósito. Eu gosto muito do empreendedor social, né? Tem um filme, até indico aqui para todo mundo assistir, chama O Homem Absorvente. Cara, que filme lindo. É um filme indiano que é puro empreendedorismo social. Não vou falar o filme, senão eu vou estragar. Mas assista esse filme e você vai entender o que é o empreendedorismo social e empreendedorismo com propósito. Se todo mundo tivesse um propósito, que não fosse só dinheiro, só recurso, só resultado, a gente viveria em outro país, em outro mundo. Diogo, as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais da sua empresa, do seu trabalho, conhecer mais sobre o Enneagrama, eu já havia ouvido falar, mas você pincelou, né, muito mais profundo que isso. Como que as pessoas te acham nas redes sociais, que procuram você, onde você tá lá pra galera te procurar? Tá, pode ser no meu Instagram, diogogarcia.oficial. Lá tem o teste gratuito, descubra sua personalidade.com.br, e lá tem a agenda dos cursos também, as formações, os seminários, meu atendimento individual, a minha mentoria, tem tudo lá no meu Instagram. Muito bom. Você vai fazer um evento no dia 20. Acredito que quando a gente publicar esse episódio já vai estar aí nos dias de acontecer o evento. Mas muito provavelmente vai ter vaga ainda, ou você acha que não? Acredito que sim. Nós teremos o seminário que é aberto, que é um overview e que é para um grande despertar para quem nunca passou por um processo de autoconhecimento. Vão ter várias ferramentas, várias vivências lá. E depois, no final do mês, nós temos a nossa formação. Aí é um grupo mais seleto, são 30 pessoas que passa por uma mentoria, são 25 horas de imersão, se tornando um especialista em Enneagrama. Então, em janeiro, e aí o ano que vem, eu estou muito feliz, Felipe, porque eu vou rodar o Brasil. Eu vou fazer 12 cidades, que é esse mapa da vida, né? Legal. Porque o Instituto está se transformando agora num modelo de franquia. Então, vou franquear. O ano que vem, 24 ou 25? 24. Ah, então esse ano. Esse ano, perdão, 24, esse ano. Então, o Instituto está se transformando no modelo de franquia. Legal. E aí eu estou procurando treinadores, facilitadores para fazer o que eu faço aqui em Sorocaba e região. Muito bom. Diogo, muito obrigado pela companhia nesse podcast. Acho que você trouxe vários insights para a galera começar a tirar os planos do papel e executar e agir com autoconhecimento, com estratégia, com leveza, entendendo que nós podemos ser felizes e plenos no nosso dia a dia, né? Queria te agradecer aí pela companhia nesse podcast. Eu que agradeço, Felipe. Para mim é uma honra, um privilégio falar de algo que eu vivo na minha vida, que eu acredito que
salva casamento como salvou o meu casamento, salva relações de sócios, de empresas. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigado pela companhia em mais um Papo Empreendedor. Tô com a energia nessa temporada nova, com conteúdos novos, com muita ideia aí para trazer conteúdo para vocês e trazer estratégia. Como a gente já falou, vocês nos acham em todas as plataformas de streaming de áudio e vídeo, como @Papo Empreendedor Podcast. Se você quiser conversar comigo, trocar ideia, sugerir convidados, vocês me encontram lá no meu Instagram, no @Felipe Silva. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo Papo Empreendedor. Muito obrigado.